Olá, meu Ó, nome bem, é fecha a Rafael, porta. eu sou editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br. E a gente está fazendo inúmeras entrevistas pelo Zoom com poetas, escritores, artistas, empresários do Brasil inteiro. Amanhã nós temos um sarau que vai ter os poetas mais loucos do Rio Grande do Sul. Então, a gente está agitando no culturaalternativa.com.br e na TV Cultura Alternativa. Se você digitar no buscador do Google, TV Cultura Alternativa, vai aparecer a nossa TV, que está ali precisando de uns likes, né? Porque a gente só pode fazer transmissão com mil pessoas inscritas e a gente tem 465. Nos ajude aí. Eu vou me apresentar e depois cada um dos meus queridos amigos de Minas Gerais, eles vão se apresentar, vão falar um pouco deles. Basicamente, eu sou Alan Hall, tenho inúmeros CDs lançados, vários CDs lançados, parceria com poetas diversos. De Belo Horizonte, eu me lembro que ele se chamava Vilmar Silva. Agora o nome dele é Djamil Sesostre. É um negócio assim, o Vilmar. Sabe? Aí eu já fiz parceria com o Vilmar, eu já fiz parceria com o Salgado, eu acho, Rogério Salgado, não sei, não estou lembrando. Rogério Salgado. Rogério Salgado, sabe? Então tem muita gente aí que eu conheço de Belo Horizonte e de Minas Gerais, né? Mas além de músico, eu sou escritor, tenho 20 livros publicados, mas nunca mais publiquei um livro impresso. Eu acho que agora, para mim, vai ser e-book, PDF, EPUB, eu não sei, sabe? E nessa linha, eu estou desde 1980, né, atuando na área da literatura, da música e do jornalismo. O jornalismo, o jornal Navegos da Arte Pendanga, foi feito com Renato Russo, Cássia Eller, todo mundo naquela época. E hoje eu tenho Cultura Alternativa, que os editores somos eu e a Agnes Adussumili, que é casada comigo, que é onde vai sair todo esse material desse bate-papo. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse e depois a gente vai falar sobre a arte de escrever. Aí eu vou dizer como eu escrevo, vocês dizem um jeito de vocês, cada um falando da sua técnica, da linha que segue e tal. A Márcia tem feito vídeos, né, diários, essa coisa toda. Mas primeiro eu queria ouvir um pouco de cada um. Baroni. Pode começar, Zé Hilton. Zé Hilton. Ele jogou a bola para mim, então vamos lá. Olha, eu sou do interior de Minas, Araúna. Fui alfabetizado praticamente em escola rural. Tá? E desde a adolescência eu já escrevia alguns poemas, tal, e de brincadeira, né, entre os colegas, e se tomou forma a partir de 2000, que eu comecei a registrar essas coisas que eu escrevia, né? E vim para a capital, em Belo Horizonte, em 77, e não voltei mais para o interior, né? E trabalhei 35 anos na Petrobras, na área de produção, e agora estou aposentado. Trabalhei também no Banco Crédito Real, antes quando eu vim para estudar, para fazer engenharia em Belo Horizonte, fazer vestibular. E aí foi aí que aconteceu de eu passar no concurso na Petrobras. Muito bem, aí em 2000 eu lancei o primeiro livro, depois, a cada 2 anos, fui lançando livro. A cada 2 anos saiu um. Hoje já tem um total de 7 livros de poesias, solo, e eu inventei agora, há 2 anos, escrever para a área infantil, literatura infantil. Já tem 3 livros já na literatura infantil, mas eu continuo fazendo poesias. E participo com os colegas de várias regiões, até de outros países, como coautor de várias coletâneas, sabe? E quando a gente surgiu o grupo Confraria de Poetas de Belo Horizonte, com a colega Márcia e o Baroni, aí a gente fez vários eventos culturais em Belo Horizonte,
e tinha programado para a gente fazer em 2020, que foi cancelado por causa dessa pandemia. Perfeito. Tá? Então é isso. E esses trabalhos que a gente faz lançamentos, viaja para o interior para fazer lançamentos, apresentar o trabalho da gente, sabe? Então eu já tive uma vez em Cuba, e 2 vezes no Chile, 2 vezes na Argentina, na Colômbia 2 vezes, tudo em parceria com escritores, sabe? Eu Perfeito. sou do movimento Poeta do Mundo, então, quando eles convidam e eu tenho a oportunidade de participar, eu participo. Bacana. Né? E é isso, gente. Poesia, para mim, é a arte de brincar, sabe? É brincar com as palavras. Né? É isso aí. Vamos ouvir mais dos colegas. E aí, Baroni? Você me ouve, Baroni? E aí, Márcia? Então, eu sou Márcia Araújo, né? Hoje conto com 53 anos de idade e escrevo desde os 12 anos. Então, o primeiro texto que eu resgatei, eu tinha 12 anos de idade. E sou de Belo Horizonte, costumo brincar do mais Belo Horizonte das minhas Minas Gerais. Escrevo desde sempre, né? E em 2008 eu participei do Belô Poético, que era um movimento do Rogério Salgado com poetas do Brasil todo. Fui como funcionária de um centro cultural e a partir daí eu conheci vários poetas e fui incentivada pelo Rogério e pela Maria Clara Segovia, meus padrinhos literários, a divulgar o que eu escrevia. E eu não acreditava assim, que eu tinha textos que poderiam ser lidos por outras pessoas, porque os meus textos, minhas poesias ficavam literalmente em um baú. Em 2008, eu resolvi participar do Poeta Mostra a Tua Cara. O título é super sugestivo, né? Uma coletânea lá do Rio Grande do Sul e muito incentivada pelos dois, e principalmente pela Maria Clara, que Deus a tenha, que é essa coletânea foi produzida pelo Ademir Antônio Baca. Sou muito, muito grata. Foi minha primeira aparição, digamos assim, primeira exposição da minha poesia. E depois disso, participei de um projeto que tinha aqui em Belo Horizonte, de poesia no metrô. E a gente enviava poesias e um texto meu foi escolhido, uma poesia para circular nas lâminas do metrô. E aí comecei a acreditar que escrevia alguma coisa que as pessoas gostavam de ler. E comecei a criar coragem de me apresentar em saraus. Criei, junto com o Paulo Ciúves, o Feira de Poesia, que é um sarau que acontece até hoje, mensal, no Centro Cultural Padre Eustáquio, da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu trabalhava lá na época, saí de lá, fui para o Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira e comecei lá o Portal da Poesia e também o Sarau da Metamorfose. Certo. Que o portal eu dei uma parada, né, porque eu saí do Centro Cultural, mas o Sarau da Metamorfose continua acontecendo a pedido, que tem um público cativo, assim, que cada mês a gente leva um poeta diferente. Começamos com os mais renomados, né? Até chegar em Leminski, que poucas pessoas conheciam. Por quê?
o público-alvo desse sarau são idosos. Então, eles estavam muito acostumados com Adélia, Carlos Drummond, Certo. e achavam que só existia poeta morto, né? Até que eu comecei a levar os poetas para se apresentarem no sarau. Perfeito. Baroni, José Hilton, o Bruno Black, lá do Rio de Janeiro. Bruno Black, sei. Bruno Black é ótimo. E cada pessoa que se apresenta, eles têm um contato, se aproximam mais da poesia, que é a ideia, e ampliam o horizonte. Perfeito. De ideias próprias. Tá certo. E aí, Baroni? Bom. Não, a ideia é justamente essa, né? De ampliar. E a confraria, como meu confrade José Hilton, né? O nosso internacional José Hilton, é o confrade mais viajado que nós temos. A gente fundou a confraria na intenção mesmo de promover sarau. Vamos falar da confraria daqui a pouco. Vamos falar só da confraria daqui a pouco. Gente, né? Tá? Agora, deixa o Baroni falar. Fala, Baroni. Deixa eu apresentar meu livreto 2019. Não, mas Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Nessa entrevista, nós não temos tempo determinado. A gente vai falar primeiro, cada um se apresenta, depois sobre a arte de escrever, depois sobre a confraria dos poetas, depois sobre a arte de interpretar poemas, depois sobre livros que cada um fez e quer divulgar seu livro, redes sociais, se cada um quer falar. Nós vamos falar de tudo, você entende? Eu só quero ouvir o Baroni um pouquinho, aí depois a gente começa a dissecar mais coisas. A gente não precisa falar tudo de uma vez, tá bom? Vai lá, Baroni. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, confraria e você, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E eu também sou do interior de Minas. Nasci numa cidadezinha Vargem Linda. O nome é bonito. Lá é pequenininho, aí vim do interior e que me levou até a literatura. Eu lembro que, com 9 anos, eu me apaixonei pela minha professora Marinha. A Marinha era uma morena, bonita, e eu acho que todo aluno apaixona por uma professora. Aí eu plagiei a poesia, eu plagiei um verso do Batatinha Quando Nasce, né? Eu escrevi lá no final do meu caderno. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. A Marinha, quando fala, dispara o meu coração. Aí, um dia ela descobriu lá no meu caderno isso. Rapaz, eu fiquei com tanta vergonha, vontade de enfiar-se no buraco e sumir debaixo da terra, né? Mas aí isso passou, essa fase de criança. E como adolescente, naquela época não tinha como hoje, celular, essas coisas todas, né? Eu ia muito no interior, arranjava as namoradas, então era cartas, né? Cartas de amor, cartas apaixonadas. Aí comecei a escrever poesia. Eu me veio a ideia da poesia. A poesia tem muito de romantismo. A minha poesia é um pouco bastante romântica. Eu escrevo muito com temática romântica. E eu comecei a acreditar como poeta, como pessoa que podia mostrar, conforme a Márcia também falou, foi quando eu conheci o Rogério Salgado, em 2007, no saudoso Belô Poético. Foi lá que eu conheci, fui entusiasmado aí num dia lá do programa dele. Aí conheci pessoas, conheci o Rogério e tal, e eu tinha alguma coisinha escrita, comecei a escrever mais, e então fluiu essa questão da poesia. Eu escrevo poesia, escrevo contos, crônicas, comecei a escrever um romance, que é uma coisa bem diferente, é coisa elaborada, eu sei lá, talvez daqui uns 2, 3 anos pode ser um romance. E a gente batalha nessa área porque poesia, infelizmente, é muito pouco lido. O Brasil lê muito pouco. E eu gostaria, assim, no sentido da cultura, de estar em outro país que desse mais valor para isso. Infelizmente, é assim no nosso país. Hoje eu faço, além de ser um confrade aqui da confraria, eu tenho contato com muitos autores hoje no Brasil, fora do Brasil, e assim, tocando a literatura.
influenciando pessoas. Depois nós vamos falar da confraria, do projeto. Vamos falar bastante coisa. E que é justamente esse de influenciar pessoas a ficar mais próximo da arte e viver mais poesia, viver mais literatura. O Brasil precisa disso. Perfeito. Olha, a forma como eu escrevo, por que nas minhas entrevistas eu sempre falo de mim? Porque pessoas que vão assistir essa entrevista são pessoas que admiram o trabalho de vocês e a mim. Então, ao mesmo tempo que eles vão conhecer, eles vão lá dizer: ô, Márcia, coraçãozinho, eu amo você, e essas coisas. Você está entendendo? Eles vão conhecer o Anand, se não conhecerem o Wilton, vão conhecer, e é uma dinâmica muito grande. Eu gosto de entrevista assim. O que para mim é a arte de escrever? Depois da pandemia, eu comecei a escrever contos, crônicas, e estou escrevendo um romance, mas eu sempre escrevi poesia. E a minha poesia tem dois pilares: a metáfora e o som das palavras. Eu já fiz soneto, já fiz repente, já fiz tudo. Agora, não gosto de ficar preso a uma métrica, nem nada disso. Agora, eu gosto de imagens, por exemplo, se eu escrevo sobre o Baroni, aí eu falo: Baroni, os teus pés descalços calçam-me. Ou seja, eu adoro essa coisa, você está entendendo? De brincar com a palavra, com as imagens. Como é que os pés do Baroni vão me calçar? Eu gosto dessa coisa de intrigar o leitor. Tá? Aí eu queria saber de cada um como é que... a pergunta agora é sobre a arte de escrever, se usam alguma técnica ou não. E logo depois, eu não vou falar nada sobre esse outro tema, porque eu desconheço, mas a gente vai falar da confraria. Qual o objetivo da confraria? Eu, por exemplo, eu não participo nem de academia, nem de sindicato, nem de coisa nenhuma. Eu sempre trabalhei, eu já participei de academia, de sindicato e tal, aí fui enjoando, porque desde 1980 que eu estou nessa coisa da arte e cultura. Então eu fui enjoando, e agora eu sou sozinho, mas agora eu estou adorando essa questão da gente poder fazer reuniões via Zoom, eu estou amando, na verdade, porque eu estou aqui comendo uma linguicinha, estou aqui tomando um refrigerante, daqui a pouco eu vou abrir um vinho e não sei o que. É como se eu estivesse num barzinho, eu estivesse assistindo vocês, e vai ter um momento, inclusive, que a gente vai falar poesia. Tá? Então eu queria que vocês falassem qual a técnica que você usa na crônica, conto, romance, poesia, e depois vocês já podem falar e emendar o que como cada um conceitua a confraria de poetas. Bom, posso começar, Zé Hilton? Vai lá, Baroni. Vai, Baroni. Ana, quando fala como escrever poesia, é uma coisa interessante. Que eu tenho uma frase minha, uma frase curtinha interessante. Fomos dar uma entrevista na TV Horizonte, em Belo Horizonte, e eu esqueci essa cidade de eu falar, eu esqueci, acredita nisso? E ela fala que a poesia nasce na alma, sangra o coração e floresce na escrita. Então é mais ou menos isso a poesia para mim. Como eu escrevo poesia? De todas as formas que você imaginar. Eu já parei carro em rodovia, viajando, me deu aquele insight assim, pô, eu vou escrever isso aqui. Parei o carro no acostamento, depois eu aprendi o seguinte, que eu não sabia escrever não, podia gravar, eu passei a gravar também. Então, poesia para mim acontece de várias formas. Às vezes a gente eu já passei 3 meses sem escrever nada, mas em compensação já teve noite que eu acordar assim de madrugada, com algo assim na cabeça, sentar na escrivaninha e sair 1, 2, 3. Teve uma noite que eu escrevi 7 poesias de madrugada. Temas de minhas poesias, não vou dizer um tema. Eu tenho a tendência a escrever coisas mais românticas, porém eu escrevo de tudo. E como você falou sobre brincar com as palavras, eu adoro brincar com palavras. Brincar, manusear, deixar elas brincarem comigo também. Uma poesia curtinha aqui para você ver essa brincadeira. Título dela, Eco. Pôr de sol, pôr de mim. Hoje, sou eco de perdidas palavras no infinito vazio que paira sobre meu ser e separa-me de ti. Então, a poesia, como diz o Zé Hilton agora há pouco, a poesia é uma brincadeira. Eu brinco fazendo poesia.
O conto já é um pouco diferente, é um pouco mais elaborado. Você tem que ter um tema e tal. Eu tenho um livro de contos praticamente pronto, que eu não lancei livros de contos ainda, mas em breve, se Deus quiser, eu vou estar lançando um livro de contos. E romance aí já é bem mais elaborado, você tem que criar personagens, etc, etc. Mas a poesia é uma coisa que nasce assim, ela flui de uma forma assim, eu nem sei muito explicar, não. Ela, né, nasce E a na alma. confraria? Confraria, a ideia da confraria me veio quando eu, como editor, eu sou repórter fotográfico, editor. Então, como editor, eu trabalhando no livro, vamos supor, eu faço um livro para você, já aconteceu muito isso. Então, a pessoa me presenteia com livros. Às vezes eu participo também, já participei mais antigamente, hoje não. Eu estou evitando isso, mas se participar de alguma antologia com outros autores, então eu ganhava muito livro. Eu tenho aqui em casa uns 500, 600 livros que eu ganhei. E ficar estocando isso, não, isso tem que ir para a mão de alguém. Então, a ideia da confraria é homenagear autores, divulgar literatura. E hoje o carro-chefe dela é o que nós criamos, que é o Abrace um Livro. O que é o Abrace um Livro? Nós vamos para algum local programado, já tivemos em parques, em instituições de idosos, em hospital, em vários locais, só não fomos em cemitério ainda, viu? Nem quero ir tão cedo. Oi, fica a dica. Mas aí nós vamos para esses locais e já em Belo Horizonte, depois que começamos o programa, fomos convidados pela prefeitura para ir a alguns locais, atuamos lá, e a gente distribui livros, a gente dá um livro em troca de um abraço. Qual o sentido, para mim, bacana, bonito disso? A gente, quando doa um livro, eu estou incentivando a leitura, eu estou dando um presente à pessoa, e o abraço é essa aproximação que hoje, nesse nosso mundo virtual, está faltando muito isso. Com a pandemia, piorou mais ainda, né? Então, falta o quê? Esse calor humano, o abraço, o encostar, o pegar, está faltando muito isso. Então, essa é o nosso carro-chefe hoje da Confraria de Poetas. Ano passado, eu não tenho os números certinhos, por volta de quase 2.000 livros distribuídos em vários eventos. Bacana. E tem uns lances muito, muito bonitos, muito bacanas, assim, que surgiu com a confraria nesse projeto do Abraça um Livro, tipo, pessoa, assim, chorar por algum motivo. Eu lembro de uma menina que eu ofereci um livro para uma senhora que estava com uma garotinha de uns 12 anos, lá no Parque Ecológico da Pampulha, um local muito bonito aqui em BH. Aí a senhora falou, não, quem está precisando, eu recebo o livro, mas quem precisa de um abraço é minha neta. Eu abracei a garota e ela começou a chorar, chorava, e eu fiquei até assim, poxa, o que está acontecendo? Ela havia perdido a melhor amiga dela do colégio, um dia anterior, deu um treco nela lá de repente e ela morreu com 2 dias. Aí eu sentei com essa garota, conversamos, batemos papo e ela perguntou, eu posso distribuir livros junto com vocês para a gente estar dando um abraço, mais abraços? Olha que maravilha. Uma coisa assim, fantástica. Bacana. A confraria é mais ou menos isso. A gente divulgar literatura, a gente, com os projetos, está mostrando como é bom isso, né? Através da literatura a gente viaja, a gente conhece o mundo, a gente conhece o infinito. Eu vejo dessa forma. Perfeito. E aí, Hilton? Olha, eu faço... As coisas surgem, as ideias surgem naturalmente. E, incrível que pareça, o que mais já chega praticamente elaborado é quando eu estou dormindo. Então, ali surge e eu tenho que anotar, pelo menos, o foco do pensamento para eu poder, no outro dia, deslanchar e destrinchar. Mas eu escrevo muito por... alguém pede uma homenagem, vamos fazer um livro em homenagem a Teresa de Calcutá, manda alguma coisa para mim. O Borges, lá da Argentina, vamos homenagear o Borges. E assim por diante, o Vitor Hara, o cantor chileno. Aqui no Brasil, a dona Zilda, a Arnes, entendeu? Então, eu escrevo assim, por encomenda, surge muita coisa boa. Assim. E é tudo. Eu sou um crítico político. A política, para mim, é o que mais me carrega de
de temas, sabe? E eu tenho várias poesias críticas da política, sabe? Muitas. E o romantismo não deixa de ser um tema bom para a gente escrever, mas principalmente com sentimental, né? Com os parentes, familiar, tal, a gente escreve assim. Agora, a tua poesia política, ela é engajada? Ela é engajada? É engajada. Inclusive, eu participei do livro do Rodrigo Starling sobre aquela manifestação que teve no Rio, nós fizemos 100 poemas, né, em homenagem àquela manifestação que teve com o Palmeiras, fez um discurso lá, entendeu? Nós fizemos um livro, eu participei com ele. E tem outros, né? E faço poesia com a dor, faço poesia de alegria, por aí, tá? Mas sempre com então, temas não faltam. Aí eu participo da MCL. A MCL é a Academia Mundial de Cultura e Literatura. Então, a gente tem um exercício, você deve conhecer, é um exercício mensal. Tanto eles mostram uma imagem, eu tenho que fazer uma poesia daquela imagem, e também um tema. Eu tenho que fazer uma poesia daquele tema. Cada mês eu tenho que fazer. E eles dão lá um certificadozinho, quem tirou em primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Honra, né? Então, menção honrosa. E por aí vai. É a maneira da gente exercitar, sabe? Criar, e a confraria? A confraria foi uma coisa que surgiu, assim, de uma ideia que surgiu. Em 2018, teve muita fragmentação de amizade, formação de ódio político, aquela coisa. E então surgiu a ideia, pessoas disseram, vamos fazer uma coisa. O Abraço Livro foi partir daí, porque o ódio estava distanciando as pessoas. Perfeito. O Abraço Livro vai aproximar as pessoas, independente de partido, de sexo, de religião, sem essa. Entendeu? Aí, por isso que foi bonito e a gente comprou essa ideia. E não é só isso. Os sarais que a gente fez em homenagem ao Drummond, ao Pedro Nava, a gente fez placas homenageando eles, aonde eles frequentavam em Belo Horizonte, o Drummond, onde ele morou, na casa onde ele morou, na floresta. Perfeito. Nós fizemos um sarau na cidade de Milho Verde, que eu não esqueço, junto com o Toninho Horta, com Petrônio, foi muito legal, o Montserrat, entendeu? A confraria estava lá junto, o Antônio Galvão, entendeu? Bacana. É por aí. Então, e a gente escreve toda hora, a hora que surge a ideia, a gente está pondo. Eu não jogo nada fora, eu escrevo. Até coisa infantil para entusiasmar as netas, a ler, a contar historinha, eu faço para elas, sabe? Tá certo. Ó, eu vou chamar a Márcia agora do seguinte jeito. Eu não sei se vocês vão se identificar. Bom dia! Quinta-feira! Eu adoro. Bom dia. Aí tem uma imagem que é uma planta, né? Ou uma luz. Aí, bom dia! Quinta-feira! Márcia Araújo. Eu acho que ela bota às vezes na frente, às vezes no fim. Eu acho mal barato. E eu falo para minha mulher, ô Agnes, olha o timbre de voz dessa poeta. Sempre ela fala, bom dia. Aí eu viajo nesse negócio. Eu já sei que... Eu acho que se ela falasse num bar, ela falando bom dia, eu ia dizer, a Márcia tá aí, viu? A Márcia tá aí. Pode ver que a Márcia tá aí. Márcia, fala aí para mim como é a arte de escrever poesia para você e o que a confraria é para você e, ao mesmo tempo, me explica uma coisa. Os homens usam camisa branca e as mulheres preta na confraria, é isso? Eu vou começar pelo final, né? Ô, Márcio, não fala o porquê, viu, Márcio? Não, eu vou falar, porque eu sou uma pessoa honesta, sincera, transparente, vou falar o motivo. É o seguinte, nós combinamos de usar camisa branca. Só que a pandemia, ela me fez adquirir algumas coisas a mais, além de distribuir
poesias e de inspirações, que são os quilos. Quando eu fui colocar minha camisa branca da compraria, descobri que não ia ficar uma coisa muito bonita de se ver, porque é mais cheinha. Deu para E entender. dizem que o preto emagrece, né? Emagrece, tá bonita mesmo. Eu espero estar fazendo boa figura. Tá arrebentando, tá arrebentando. Obrigada. Mas a gente tinha combinado de colocar a camisa branca. Aí eu coloquei, aí eu voltei, virei para os meninos e falei, gente, eu sinto muito, mas eu vou com a camisa preta, porque a branca ainda tem uns 3 ou 4 quilos para serem eliminados para voltar a usá-la. Ou seja, depois da pandemia. E aí, Márcia, a arte de escrever? A arte de escrever. Eu nunca me convenci realmente que eu escrevo poesia, porque sempre eu ouço falar em métrica, número de versos, o soneto, né, tem toda aquela estrutura. Já brinquei de escrever um soneto na adolescência. E assim, eu escrevo sobre o que me toca. E aí pode ser a sua história, pode ser uma conversa dentro do ônibus que já aconteceu, alguém relatando uma história, e a partir dali, daquela ideia, eu desenvolvi uma poesia. Pode ser lírica, algo que realmente aconteceu comigo, e eu vivi, sofri, sorri com aquilo. E pode ser uma coisa que, assim, eu gostaria de repente de viver, ou que alguém me conta um sonho. Outro dia saiu Embaçado, que foi um sonho meu, literalmente, assim, e eu falei, eu tenho que transformar isso, eu tenho que contar isso. E isso, às vezes, confunde muitas pessoas. Por quê? Ah, mas isso aconteceu com você? E quando eu digo, não, foi com uma outra pessoa, a pessoa olha e fala assim, ah, mas eu acho que foi você, né? Legal. A personagem. Mas, ao mesmo tempo, é uma parte minha que vai junto com o que eu escrevo. Porque, mesmo você me contando a tua história e eu escrevendo a respeito dela, é uma parte minha que fez a leitura para escrever. Então, assim, de alguma maneira, seja o assunto que foi, normalmente eu escrevo muito de maneira espontânea. Falhou o som aí. Oi? Falhou o som, ele disse, falhou o som. É porque a internet, na sexta-feira, ou todos os dias atualmente, para mim tá bom. Para mim o som não falhou. Aí para o Hilton às vezes falha. Barone, eu acho que está dando até um eco no som do Barone. Eu acho que está dando. Eu vou desativar às vezes o som do Barone, mas aí eu vou pedir para reativar. Você entende? Porque está dando um eco. Eu acho que está vindo. Ó, agora acabou a imagem do Barone. Agora voltou. Tá vendo? Então a internet na sexta-feira e todos os dias é uma loucura. Continua lá, Márcia. Pois é. Então eu acho que assim sempre vai um pouco da Márcia no que ela escreve. Eu tenho uma dificuldade de escrever sobre encomenda, que é uma coisa que Zé Hilton faz muito bem. Mas, às vezes, nessa pandemia mesmo, teve uma amiga minha, Claudinha, que falou, Márcia, escreve alguma coisa sobre a pandemia. Eu falei, eu vou tentar. E saiu algo, assim, bacana, mas que ainda não é o meu texto espontâneo. Assim como aconteceu com a tragédia de Brumadinho. Paisagem Vermelha saiu depois de uns 8 meses da tragédia de Brumadinho. Não foi na hora, ali, no impacto que eu escrevi. Eu preciso primeiro absorver para depois falar sobre o assunto. É muito estranho isso. E a coisa da encomenda é realmente assim, meio complicada. De vez em quando eu recebo umas dicas, uns toques, uns pedidos, mas eu até desenvolvo, mas eu tenho uma certa dificuldade. Eu
sou muito lírica. Na maioria das vezes, o que vocês vão ouvir ou ler é algo que realmente me aconteceu, que eu vivi, que eu sofri. E aí é uma coisa bacana também, que quanto pior a situação, melhor eu escrevo, eu acho. Interessante. As coisas da minha adolescência, a gente usava muito a palavra fossa, né? Quanto mais eu estava na fossa, mais eu produzia. Eu tenho resgatado alguns textos da década de 80 e que revelam muito isso. Perfeito. E não tem uma linha. Eu gosto muito de escrever também sobre cidades de Minas Gerais. Eu sou apaixonada por Minas, em especial Ouro Preto. São inúmeros poemas sobre Ouro Preto, poesias. Mas sempre que eu visito uma cidade, eu registro aquilo que a cidade me traz. E me sinto também participante, moradora um pouco daquela cidade, porque eu não visito só a cidade, eu quero conhecer os moradores, eu quero sentar no boteco, tomar uma cerveja, conversar com o seu Zé, com o seu João, saber das histórias que acontecem ali. E são fonte, para mim, com certeza, de inspiração. Perfeito. Então, minha maneira de escrever é essa, Perfeito. aleatória. Eu, por exemplo, agora queria falar um pouquinho, se for possível, sobre a arte de interpretar o poema, de dizer o poema, de falar o poema. Por exemplo, eu uso muito diafragma, porque eu sou músico. Eu uso muito respiração. Por exemplo, a palavra amar. Aí eu vou falar aqui. Amar. Essa é uma primeira vez que eu falei amar. E depois, amar. Depois, eu queria te amar, menino. Aí, bah, gurizada. Eu te amo, guri. Aí, eras, maninho. Tá? Então, eu uso, por exemplo, amar. Aí, usando o R. Então, quando eu brinquei com a Márcia sobre o bom dia, porque eu acho que a Márcia deveria explorar. Tem um dia que o dia está mais feio, mais nublado. Ela, bom dia. Um bom dia curto. Aí o dia está mais alegre. Ela, bom dia. Você entende? Aí o dia está tenso. Ela, bom dia. Você vê 3 jeitos de falar bom dia. Então eu viajo nessa coisa. E aí os poetas do Sul, do Norte, vários. Eu estou com uma lista assim de 200 poemas para interpretar. Aí eu faço, por exemplo, eu trabalho muito também o vídeo, não é? Eu vou mandar a partir de hoje para o Barone, vou mandar para a turma, você entende? O Wilton. Então eu trabalho o fundo, eu trabalho a iluminação, o olhar, chegar perto da câmera e voltar. A língua, eu quero a tua língua na minha língua. Sabe, essa coisa toda eu trabalho. E hoje eu trabalho muito a entonação vocal. Entonação, sempre. Aí eu tenho grupos do Nordeste onde eu sou um mito. Eu leio os poemas das mulheres, dos homens, tudo. E eu não tenho mais uma coisa que é o seguinte, eu não quero falar só o meu poema. Eu acho que eu já cansei até do meu poema. Eu quero falar o poema do Barone, eu quero falar o poema do Hilton, da Márcia. Eu musiquei um poema da Márcia, você entende? Então, o que eu tenho feito? Eu cansei, eu acho que de mim mesmo, sabe? Das minhas palavras. Eu uso sempre assim, viajar, inovar, sonhar, velejar. Aí, às vezes, eu pego um poema do Hilton, um poema político, engajado, e quando eu vou ler, aí eu já leio assim, eu queria dizer para você, ou então eu já leio, tá ok? Você está entendendo? De uma forma assim que eu vou brincando com as pessoas. Bom, uma outra coisa que eu acho importante na interpretação poética, num sarau. Se você errar a palavra, na leitura de um poema, que para mim o mestre é Paulo Altran, se você errar a palavra, você continua. Você não para no erro. Por exemplo, num sarau, você continua, porque você não pode perder o público.
O público está com você. E também, se você lê o poema, você tem que ler e olhar. Ler e olhar. Você tem que entrar no coração das pessoas. Então, eu queria que cada um falasse agora sobre a arte de dizer, recitar, falar, ler poesia. Cada um falasse a sua concepção. Eu sou a pessoa que não decoro as minhas poesias, então eu sempre leio. Então, só um pouquinho, Márcia, só um pouquinho. Tem um negócio que chama Big, B-I-G-V-U, Big VU. É um teleprompt que você, botando na sua imagem, vai passar a poesia. Se você, por exemplo, virar a câmera para você, vai passar a poesia e todo mundo vai achar que você decorou o poema. Tá? Então, é um toque para você e para todo mundo que está assistindo aqui. BIGVU. É gratuito, tá? Só que ele vai sair com símbolo. Se você pagar, não sai a logo do Big VU. Se você não pagar, sai Big VU. Mas você vai poder falar seu poema e todo mundo acha que você decorou. Nossa, Boa, boa. tem que ficar, boa dica aí, com certeza. E dentro disso, assim, como eu não decoro, eu acabei, porque antes eu pegava, e isso que você está falando, tudo é experiência, né? Ficava assim, ó, tô lendo mesmo. Hoje eu consigo ler e olhar, e fazer, e jogar o cabelo, e abrir os braços. Isso. Passar aquilo que a palavra, que a poesia está me tocando. As pessoas gostam muito. E eu pareço italiana, né? Que eu trabalho muito, falo muito com as mãos, assim. Então é por aí. Eu aprendi de maneira instintiva aquilo que as pessoas não têm nenhum curso, nenhuma técnica realmente nisso, e aprendi por esses caminhos, continuo aprendendo. A questão do bom dia, se conhece a distância, né? Mas quem me conhece de perto sabe, eu tenho uma qualidade que às vezes é defeito. As pessoas que me conhecem, o bom dia no telefone, elas sabem como eu estou, como está meu estado de espírito. E eu não gravo antes as poesias. Eu escolho no dia, eu escolho o cenário, digamos assim, que é o que está me passando naquele dia. Então, assim, é muito autêntico. E aí tem dia que, tipo assim, a vontade é de falar assim, mais um dia de quarentena. E aí vai, bom dia. Adoro, adoro. Adoro, é uma marca. Mas os meninos sabem, eu sou muito autêntica. Se olhar para mim assim, sabe se eu estou gostando, se eu não estou gostando, se eu estou querendo sair fora, se eu estou querendo interromper. É uma qualidade que às vezes também é um defeito, porque eu me exponho muito, né? E a ideia dessa gravação começou assim. Vou fazer alguma coisa, porque tá tão chato ficar dentro de casa no princípio da quarentena, né? E fui recebendo os feedbacks, e aí todo dia, não é uma obrigação, é uma coisa que me dá muito prazer e que eu tenho recebido também, assim, que as pessoas sentem esse prazer em receber. E no meio disso tudo, eu descobri que eu estou com um calo nas cordas vocais. Então, tem hora que eu me ouço e falo, meu Deus, que voz de taquara rachada. É o que a gente fala aqui em Minas, né? É aquela voz assim. Mas continuo gravando mesmo com a voz de taquara rachada. Antes do Wilton falar e do Baroni, eu só queria te dizer uma coisa, Márcia. Quando você falou da sua expressão, e você mexeu o seu cabelo, e você mexeu o seu rosto, agora, há pouco, há um minuto atrás. Eu acho
eu ficaria, se você conseguir baixar esse programa, esse aplicativo, eu acho que a sua imagem, você pode jogar a imagem da planta, da flor, ou sei lá de quê, você está entendendo? Mas eu acho que a sua imagem é uma coisa que... Por que o Big Brother faz sucesso? Porque as pessoas querem ver aquela pessoa, ela quer sentir. Então eu posso fazer, por exemplo, alguns cortes, e o programa que eu uso, já dizendo para vocês, mas tem muitos programas muito legais. O Canvas é fácil de usar. O Videoleap é muito bom para você editar. E você pode ficar brincando. Em vez de você ver as notícias que provocam hoje a maior depressão, você brincando com o Videoleap, você vai fazer edições de vídeo assim, ó, mole, tá? Então, agora, desculpa essas inserções, porque eu acho que são informações importantes para as pessoas e para vocês. Aí, agora, o José Hilton, queria que falasse, ou o Baroni, enfim. Da mesma forma, eu tô se eu tentar decorar, se eu quiser decorar, eu decoro a poesia, mas normalmente, como eu tenho pouco tempo, tal, não me prendo a isso. A minha interpretação ela é olhando muito a pontuação do texto, como que eu quero falar para a pessoa. Eu quero expressar de uma forma, aí eu dou a entonação que eu quero forçar. Por exemplo, eu recebi um convite, uma encomenda de um colega de um compositor e cantor de São Paulo, o Monken Jaya. E ele fez um CD fortalecendo a cultura. Me pediu um texto. E que esse texto eu declamasse ele, sabe? Com um fundo musical e tal. E eu fiz isso no estúdio, tipo, a cultura vive na terra. Esse é o título, tá vendo? A cultura vive na terra. Sou da terra, gira mundo, eu sou de qualquer lugar. Então, essa é a entonação que eu dou. Eu estou lendo, estou olhando e tal, mas eu não escondo que eu estou lendo, não. Porque eu acho que fica mais natural. É lógico, isso aqui, no CD, ficou natural, não apareceu. Agora, o final, por exemplo, a estrofe que eu repito 3 vezes. Plantar, colher e alimentar, saber, conhecer e praticar. No ventre sagrado da mãe natureza, a cultura vive e jamais vai apagar. Então, essa entonação é eu que dou. Porque se eu for ler aqui, vai ficar uma coisa muito monótona, muito feia. Né? Não é aquilo que eu quis dizer. Então, é essa forma. E a mesma coisa, quando eu estou fazendo quando eu quero declamar uma poesia política, falando de alguém, eu também dou esse tom forçado. Tá? Eu forço para aquilo que eu quero destacar mais, sabe? Então é isso. E eu acho importante a força que você dá na voz, porque a firmeza. Porque se você falar ela muito devagar, mole, ela não retrata aquilo que você quer expressar. Perfeito. E aí, Baroni? Eu, sobre como falar, eu já fiz algumas intervenções em parceria com a Márcia de improviso. Eu tenho também certa dificuldade para memorizar o que eu escrevo. Interessante que, às vezes, eu memorizo coisas que eu não escrevi, como já participei de sarau, que eu declamei poesias do Drummond, encenando toda aquela poesia e eu decorei tudo. As minhas tem mais dificuldade, eu não sei explicar isso. E eu gosto também, já fiz improvisações. A Márcia já fez comigo algumas improvisações em sarau que a gente fez. Tipo assim, vamos inventar uma poesia agora? Aí a gente vai para a frente do palco, do público, e começa a falar poesia. É uma brincadeira muito gostosa. Fizemos isso em alguns locais já. Agora, quanto à declamação... Ovacionados. Desculpa. Hã? E fomos ovacionados. Sim. Fizemos foi no último 2018, não é isso? No Psil BH Poético? Isso. 2018.
Eu no Palácio ensaiei, das Artes. eu ensaiei um pouco com... Não, e teve aquela também lá na escola de engenharia, que nós fomos chamados para uma performance. Fizemos um pequeno treinamento com uma poesia. Pegamos a poesia como se fosse uma temática da coisa e, paralelo a ela, nós fomos declamando outras poesias. E, para nos ajudar, eu coloquei assim, uma folha escrita, uma letra bem grande, pus no chão, né? Então, ajudou. E fizemos uma apresentação muito bonita. A meia hora, a gente contracenando, e foi muito bom, muito bom. E lá no Palácio das Artes, nós fizemos uma apresentação, uma poeta, Pilar Bernardes, declamando uma poesia. Qual a música? Eu esqueci, Márcia. Modinha. Valsinha ou Modinha? Ele chegou assim, Então, com seu jeito de sempre chegar. Isso. Aí alguém tocou lá um piano, a Pilar, que é uma poetisa, declamou a poesia, e eu e Márcia entramos, a luz vermelha, aquela coisa toda parecendo boate, parecia mais uma zona boêmia mesmo, né? E a gente andou, nós dançamos, encenando a poesia. Foi bonito pra caramba. Muito legal. Foi muito bom. Agora, quando eu declamo poesia, eu fiz curso de locução na minha vida e já fiz alguns cursos nessa área. Então, eu tenho impostação de voz, eu faço bacana e tal. E eu sempre procuro dar, assim... poesia, para mim, é música, tem que ter musicalidade. Eu já escrevi, eu tenho muitos sonetos escritos, eu tenho Alto da Vida, eu tenho Triolé, eu tenho Haikai, eu tenho poesia assim, livre também, que você escreve se tiver a cabeça. Mas, de qualquer forma, ela tem que ter musicalidade. E quando eu declamo poesia, eu tento colocar isso na minha declamação, que eu acho que é importante isso, entendeu? Perfeito. Posso falar um? Posso falar uma poesia? Claro, claro. Eu queria, só antes da gente falar poesia, que eu quero que todo mundo fale, 2, 3 poemas, eu queria só perguntar uma coisa antes disso. Um grande amigo meu, ele tem um programa na TV Senado chamado Leituras, o nome dele é Maurício Melo Júnior. E ele é muito conceituado, crítico literário e tal. E ele falou uma vez para mim, Anand, o teu poema é uma merda. É uma verdadeira merda o teu poema. Agora, a tua música é um espetáculo, entendeu? Então a gente fez parceria e eu sou muito amigo dele. Ele fez uma crítica embasada dos meus textos. Tinha um poeta em Brasília também chamado Fernando Mendes Viana, mas já faleceu. E ele disse, eu quero fazer uma antologia dos poemas do Anand, porque o Anand escreve muita merda e muita coisa boa. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte. Como é que vocês, ontem quando eu estava entrevistando 3 poetas do Nordeste, do interior de Pernambuco, uma delas disse, olha, eu escrevo com o meu sentimento, então se alguém me criticar, eu vou ficar muito puta da vida. Você está entendendo? Eu não quero nem saber, eu quero matar a pessoa. Então eu queria saber de vocês isso. Se tiver uma crítica construtiva, séria, dizendo, olha, Hilton, o teu trabalho... ele é muito... Você podia jogar uma metáfora e tal. Olha, eu vou ler para você aqui o teu texto, eu acho que falta um ritmo e tal. Alguém fez uma crítica séria, bacana, você entende e tal. Eu queria saber como cada um de vocês recebe a crítica e depois, né, eu posso começar, se o Irineu, o Baroni, que até o Baroni, talvez, das respostas que eu ouvi, foi o que mais me atraiu, porque ele fez... curso de locução, ele usa muito, vamos dizer, ele disse que a poesia tem que ter uma certa música e tal, quando ele fala. Eu estou realmente com muita vontade de ouvir o Baroni, mas antes eu queria saber se vocês reagem bem à crítica, porque eu já vi muitos poetas independentes, desconhecidos, alternativos. Eu não vou mais falar com esse cara porque critica poesia. Sabe? Já vi muito, mas muito mesmo. E uma coisa que me irrita também é o seguinte, obviamente que o Baroni e o Hilton, eles vão aplaudir a Márcia. Obviamente que a Márcia vai aplaudir o Baroni, mas eu tenho que aplaudir o Baroni. Eu nunca vi o Baroni. Você está entendendo? Então, se eu estou num sarau e eu assisto o Baroni e levanto, fico de pé e bato palma, aí sim, aí é chocante, porque eu não sou amigo dele, eu não sou do grupo dele, porque na área da poesia independente tem muito grupinho
grupinho de poesia. Esse grupo não gosta Isso. desse grupo, que odeia esse grupo, que não gosta desse grupo. Agora, esse grupo frequenta o sarau desse grupo, o outro grupo do outro grupo. Isso aí Isso é terrível. já me cansou completamente. Então, eu queria ouvir vocês sobre as críticas, e eu não faço parte de sindicato, de academia, de coisa nenhuma. E outra coisa que eu não faço parte é o seguinte: antologia paga. Você paga por 2 páginas para sair. Eu não vou nisso. Você entende? Eu quero sair numa antologia se o meu texto tiver valor, se ele foi escolhido, se ele de uma editora que está escolhendo o texto e tal. Esse de pagar para sair em antologia, para ficar amigo daquela pessoa da antologia. Não é? E muitas antologias também, para mim, têm uma deficiência. Elas não publicam o e-mail, nem o telefone, nem o site, nem o blog, nem nada daquele autor. Por quê? Porque ela quer que aquele autor fique dentro do escopo dele para ele ganhar o dinheiro daquele cara. Você está entendendo? Para ele ganhar, faturar, sabe? Aí eu fico puto com isso. Quando eu entrevisto os caras, eu falo, ó, eu não entro nessa antologia de coisa nenhuma. Uma vez o cara falou assim, para você ser membro da academia, você vai ser membro da cadeira tal, você paga 2 pau. Aí eu falei, meu filho, eu não quero ser imortal. Eu quero que as mulheres se apaixonem por mim enquanto eu estou vivo. Você está entendendo? Boa. Aí eu queria ouvir vocês sobre essa questão da crítica e tudo isso que eu falei. Ô, Arnan, a crítica, para mim, eu pensei numa comparação aqui mais ou menos assim. É como se fosse a dor. Se nós não sentíssemos dor, a gente não ia descobrir que estava doente. Então, a crítica é como se fosse uma dor. É necessário a crítica. É boa em todos os aspectos, se ela for negativa ou positiva. Se for negativa também é bom, porque isso aí vai fazer com que a gente cresça naquilo que a gente faz e gosta de fazer. Eu, por exemplo, escrevo poesia que eu gosto de escrever. E você falou sobre academia e tal. Eu faço parte de algumas academias, todas elas convidados. Nunca paguei nada para fazer isso. Alguém convidou, eu tenho, se não me engano, são 4. E antologias. Acho que tem uma certa fase na vida. Quando eu comecei a conhecer o Rogério em 2007, eu comecei até assim, tipo, eu não era conhecido, ninguém me sabia quem que era Irineu Baroni. Eu andei participando, sim, de várias antologias. Mas depois caí nisso que você falou. Poxa, eu tenho que pagar para fazer isso? Então, eu parei de fazer essa participação em antologias e comecei a fazer mais o meu trabalho. Com isso, eu já tenho 4 livros lançados, tenho um pronto, já tenho mais 3 prontos. Está faltando oportunidade para poder lançar. Mas em breve isso vai acontecer. E a gente vai tocando o barco desse jeito. Você tem, nas suas palavras, você tem razão nisso aí, né? A gente tem que ser convidado. Hoje eu enxergo, eu e várias pessoas que eu conheço, já no nível, a gente vai crescendo também, vai melhorando nisso, né? Tanto na forma de escrever. Um dos maiores críticos que eu tenho é o Rogério Salgado. 45 anos de profissão de poesia. O Rogério não vive, ele não tem emprego, ele vive de poesia. Isso é uma raridade no nosso país, 45 anos. E ele é o meu crítico, ele me critica, ele fala hoje, o que ele fala hoje para mim assim, poxa, Lino, você, graças a Deus, eu escuto algumas críticas, eu escuto também a crítica do lado dele, tanto já fez crítica negativa, e hoje eu escuto dele crítica positiva. Poxa, você está crescendo no que você faz, você está crescendo no que você escreve. Então, isso dá uma satisfação muito boa. Mas as críticas negativas são muito bem-vindas. O crescimento nosso é isso. E tem que ter sabedoria para encarar isso, para assimilar e, poxa, isso aí vai ser bom para mim. Vou melhorar nisso. E é o que é importante na vida, crescimento. Não é Perfeito. Isso? E aí, Hilton? Olha, eu, nessa linha também, eu concordo com o Baroni. A crítica ela é importante nos 2 sentidos. Tá? Ela, apesar que a crítica negativa, não é para te falar, ó, se eu acho que você está ruim nisso, ela é muito rara de acontecer. Só se a pessoa for muito próxima de você que ela vai te orientar. Porque normalmente, e aí você fica achando que está bom. Né? E eu já tive algumas críticas que eu agradeci.
né? Eu uso o adjetivo, a metáfora. A poesia ela é metáfora, né? Se não for metáfora, ela fica meia. Então, concordo que as duas críticas são importantes para a gente, tá? Para a gente desenvolver e melhorar cada vez mais os textos da gente, tá? Eu acho que é isso aí. E sobre academias, associações e sindicatos? Eu participo da Alpas 21, lá do Rio Grande do Sul, mas também não paguei nada para entrar. Eu sou correspondente. Legal. Uhum. Sou correspondente e eu participo com eles num livro anual, né, da academia. Aí eu participo porque e a Alpas tem o movimento Poetas do Mundo, que isso aí eu não é convidado, não pago nada, só quando viajo que eu vou gastar com a minha viagem, não pagando para ser membro. E é isso aí. Eu tenho essa academia mais digital, né? Hoje está funcionando, mas essa também não pago nada, é muito bom. E eu sou membro do... Membro não, eu assino o Recanto das Letras, né? Então, eu tenho a minha página no Recanto das Letras. Uhum. Então, tudo que eu divulgo lá. Então, aí sim eu compro né, o servidor, né, o que me divulga. E aí, dona Márcia? Então, eu sou cria de antologia, né? Eu acho um formato muito interessante, porque a pessoa lá do Rio Grande do Norte, ela recebe 10 exemplares lá, que tem a minha poesia, que ela vai divulgar lá no Rio Grande do Norte. Eu, aqui em Minas, recebo 10 livros que tem a poesia do poeta do Rio Grande do Sul, então eu estou divulgando. Eu acho que é muito interessante esse movimento para a gente ser inserido, porque, como você disse, a poesia, os poetas, eles têm um clã fechado, eles têm o grupinho, a panelinha, seja o nome que for. E você conseguir penetrar nesses espaços é uma coisa, às vezes, difícil. E a melhor maneira pode ser através de uma antologia no primeiro momento. Perfeito. Mas chega também, e aí é sem nenhuma presunção, no momento que você fala assim, espera aí, eu já tenho um know-how para investir em algo meu, que foi o que aconteceu com Parturejando Versos. Eu passei 2 anos sem participar de antologia, eu já estava pensando em lançar o meu, chama de meu filho solo, né? Entendi. E aí aconteceu, e foi muito bacana, as pessoas assim gostaram, porque a antologia também tem uma questão que é complicado, você vender, você tem um lucro financeiro mesmo, a não ser do ego, né? Uma antologia, que você não consegue vender aquilo. E o seu livro, as pessoas, elas vão ali adquirir por você. Então, foi muito bacana também essa experiência, mas gosto muito do formato da antologia, essa coisa de poder ser lida em vários espaços que eu não conseguiria com um livro solo. Eu respeito muito as pessoas que promovem. Eu não gosto daquela antologia que as pessoas se aproveitam demais, querem explorar, fazer um negócio, mas não é aquele contrato leonino, né? Eu acho absurdo. Eu acho que é uma mistura, e aí o Rogério sempre conseguiu fazer isso, desde o Belô Poético, Poetas em Cena, e hoje Cena Poética, que é um preço justo para quem está começando, não é um valor exagerado, e colocar ali vários poetas. Eu acho que é um formato muito bacana e que eu respeito, sim.
Ó, para encerrar, para encerrar minha participação, e aí eu queria que depois cada um encerrasse do seu jeito, falando quantos poemas quiser, enfim, ninguém vai dormir com sua companheira ou seu companheiro dizendo o cara me tolhiu a palavra, nada disso, tá? Eu vou encerrar minha participação fazendo uma provocação, vou provocar os amigos, vou provocar os amigos da seguinte forma: eu não aguento mais quando um poeta chega para mim e fala assim: olha, eu não entendo de tecnologia, eu não entendo de aplicativo, eu não entendo disso e daquilo, eu não entendo de nada mais. Aí eu falo: meu querido, nós estamos numa pandemia. Como é que você vai divulgar seu texto, meu querido? Outra coisa, você tem que pegar no YouTube. Olha, eu quis enrolar o meu violão e, para não quebrar o fio, eu fui no YouTube e tinha um vídeo com 1,5 milhão de acessos de como enrolar fio de instrumentos musicais. Porra, tem tudo no YouTube. Então, me provoca o poeta que diz assim, quando eu convido para as entrevistas no Zoom, como é que eu entro no Zoom? Aí eu falo assim: você pega o seu neto aí, que tem 10 anos, que ele vai te ensinar como no Zoom. Você tá entendendo? Agora, se você botar no celular como entrar no Zoom, você sabe, pô. Você está entendendo? A minha provocação vai ser uma poesia feita de improviso sobre esse tema, você entende? Que é o seguinte: não, eu não aguento mais poetas babacas. Não, está tudo aí na tela. Busque se informar. Não, eu não aguento mais poetas que chegam perto de mim e falam: dá para você me dizer como é que eu posso fazer isso acontecer? Não! Você tem que estar atento a cada minuto, a cada segundo da sua vida. Você tem que estar atento a cada momento. Você tem que estar atento à difusão das suas ideias. Não, eu não informo mais através da minha boca palavra alguma para te explicar nada. Mas você, para mim, mora no meu coração. Você vê, o final do poema é uma sacanagem, né? Você fala não aí no final. Mas você, para mim, mora no meu coração. Puta, isso é um tremendo filho da puta. Gente, como é que vocês vão me encontrar na internet? Quem está assistindo aí até o final, que já é um vitorioso, porque assistiu 4 poetas que não saíram no Big Brother, que não saíram na TV Globo, que porra nenhuma. Você entende? Como é que você me encontra na internet? É @Instagram, @AN de nada, D de dado, RAO, B de bola, R, Anand Rao BR. Como é que você encontra a TV Cultura Alternativa? Abre o YouTube, bota TV Cultura Alternativa, você vai cair na gente. Como é que você encontra o Cultura Alternativa, que é o portal de notícias onde está saindo e sairá todas as entrevistas a partir de agora? Digita no Google, Cultura Alternativa. No Brasil, a gente é número 1. Nos Estados Unidos, a gente está na página 2. Na Espanha, a gente já cai para a 5ª página, mas no Brasil, a gente é 1. E foi muito gostoso falar com vocês. Fiz essa provocação de improviso com os amigos poetas. E eu me despeço aqui. Vocês, cada um, fala o que quiser, pelo amor de Deus. Quer falar 1, 2, 3... Eu é porque eu sou assim, falo um poema, chega e gosto de provocar alguma coisa e tal. Obrigado. E agora fala o Barone, não sei. Quem é que fala? Eu vou começar, meninos. Posso começar? Sem nenhum bloco. Primeiro, agradecer, dizer que foi um momento assim ímpar, uma noite de sábado. Nós estamos no sábado, né, gente? Maravilhosa. Hoje é sexta. Estamos na sexta, Márcia. Mas todo mundo sabe os motivos de eu estar confundindo as datas. Tá bom, menina.
É minha mãe internada, hospitalizada, então a vida está meio confusa aí. Então tá, noite de sexta, que é o dia tradicional da cerveja aqui do nosso barzinho em Belo Horizonte, e tudo fechado, a gente não pode. Mas assim, a noite de sexta foi muito, muito bacana. E para os poetas que moram no nosso coração, né, e que são babacas e que pedem para a gente ensinar, eu tenho um recadinho. Sejam audaciosos como eu. Vai lá e encara o Zoom. Baixa o trem, entendeu? Porque ele vai te explicando, tiquinho em tiquinho, como é que você chega até o momento de participar. É fácil. Eu tenho aprendido muito. O Anand tem me dado assim toques maravilhosos de divulgação, e aí a gente entra naquilo da crítica. Semana passada eu tive com o Matheus Nava pelo WhatsApp e ele me fez assim umas propostas, umas provocações das minhas poesias, e são coisas que eu estou analisando e realmente ele tem razão, porque aquilo que a gente pode melhorar, seja na poesia, seja como pessoa, a gente tem que fazer, com certeza, o tempo todo. E, claro, quero falar uma poesia, né? Porque não dá para encerrar a confraria de poetas aqui, a Anand, sem falar uma poesia. E não é ser puxa-saco, não, tá, gente? Mas é porque eu estou muito honrada de ter a minha poesia musicalizada pelo Anand. Então, vai ser Ouro Verde. Ouro verde. O pé já foi o ouro verde. O fruto vermelho tem gosto adocicado. A flor branca é delicada. O grão torrado, quase negro, transformado em pó marrom. Café que me mantém acordada. Márcia Araújo, há mais de 36 horas acordada à base de café. Agora, eu não sei vocês, viu? Mas quando ela falou fruto vermelho, que ela chegou perto da câmera, eu quase dei um beijo nela. Não é legal? Se você aparecer... Eu tô ficando boa nisso. Se você aparecer na câmera, vai mudar a percepção das pessoas. Eu acho que você deveria aparecer. Enfim, isso é uma questão contigo. E aí, mestres, e vocês? Fala, Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar falando a poesia e depois eu me despeço dando o endereço. Ah, só um minuto. Márcia, é uma política, como é que a gente te encontra? Márcia, como é que a gente encontra? Pois é, tem lá o Facebook, Márcia Araújo e suas poesias, a minha fanpage, e no Instagram tem Márcia Araújo com um A só, emendando Márcia com Araújo, é só um, não repete o A, poeta. Márcia Araújo, poeta. Me achem lá. E aí, Gineildo? Então, vou falar uma poesia política. Nessa terra calma. Nessa terra, Brasil, pousou uma nave. Nessa nave não entra ladrão. Tantos há. Muita gente quer entrar. Do lado de cá, lugar não há. Essa nave daqui partirá. Em Brasília não pousará. Quadrilhas aqui há. Nessa nave não entrará. Outra já pousará. Todos, incluindo gene maligno, nela partirá.
de José Hilton. E é o seguinte, os meus escritos, fotos, tudo que eu faço está no Recanto das Letras. Então, se digitar Recanto das Letras, autor José Hilton Rosa, vai me achar lá. E no Google, José Hilton Rosa vai direcionar também para a página do Recanto. E está atualizado? Está atualizado? Está atualizado, atualizadíssimo. Porque lá no Hoje mesmo eu Recanto das coloquei- Letras, lá no Recanto das Letras tem muita coisa desatualizada, né? Mas a minha página eu procuro atualizar sempre, sabe? Eu coloco lá os certificados que eu recebo, fotos de eventos, está tudo lá, sabe? E tem músicas que eu ponho lá. Tá bom. Então é isso, gente. Ô, Arno, muito obrigado pela oportunidade e vamos encontrar mais, falar Não, mais vamos. poesia. Ainda tá? falta o nosso Baroni falar. Márcia, você quer falar alguma coisa, Isso. Márcia? Eu quero, que eu não sei se o Baroni vai falar, mas eu acho que não, que ele é Não, mais Baroni simples. tem que falar, que eu quero vou falar ainda, mas vou falar. Vai falar. É falar do livreto que era para ter sido lançado agora, né, na pandemia. Confraria de Poetas Belo Horizonte, que tem a fanpage no Facebook lá, não está muito atualizada, não, mas a gente de vez em quando posta umas coisas. Quem tiver interesse, né, de conhecer o projeto Abrace um Livro, tem fotos, tem a história da confraria, então visitem a gente também lá na fanpage da Confraria de Poetas Belo Horizonte Oficial. Perfeito. Ó, eu queria falar só uma coisa antes do Baroni. Ó. Quando vocês participarem de um bate-papo no Zoom, uma entrevista, se vocês quiserem colocar atrás de vocês a capa do livro, vocês podem fazer. Tá? Em vez de aparecer sua sala, eu estou colocando agora o símbolo do Cultura Alternativa. Tá certo? Está aqui atrás de mim. É a nossa logotipo. Basta você fazer uma foto do seu livro e aqui na câmera, onde está interromper vídeo, onde o Baroni algumas vezes saiu, voltou, você clica na setinha e tem como você botar a capa do seu livro, a logotipo da confraria, o que você quiser. Tá certo? Só esse toque. Vai lá, Baroni. Bom, antes de mais nada, Ana, eu quero agradecer, tio, como é que é? Coração, estar aqui contigo, estar aqui junto da confraria, falando um pouco de literatura, falando um pouco do nosso trabalho. Foi fantástico, foi muito bom, agradeço pra caramba. Quem quiser me encontrar na internet, não é difícil, não. Né? Para os poetas babacas ou não, digita no Google, Irineu Baroni. Só. Aí você vai encontrar o meu site, que é www.irineubaroni.com, meu e-mail, irineubaroni@irineubaroni.com, Instagram e Facebook também digita Irineu Baroni, que vai me encontrar com força. E eu também faço parte do Recanto das Letras, mas eu tenho meu site que é do Recanto. Então, quem entrar no meu site, não precisa entrar no Recanto. Perfeito. E está atualizado agora, um mês atrás, atualizei, tá bonito. Meu site tá bacaninha, tá bom. Quem entrar no irineubaroni.com vai gostar. E terminar falando uma poesia, eu escolhi algumas, deixei aqui. Descartável. Mundo de aflitos descartáveis. Produtos, utensílios, objetos, automóveis, todos descartáveis. Sexo descartável. No prazer barato do amor de contrato, na rapidez ejaculável. Na madrugada perdida, na insônia de pensamentos descartáveis, descubro que também sou descartável. Sou usado, lambido, cuspido, descartado, reciclado como dejeto, lixo, objeto de prazer, de sabor, de utilidades, todos descartáveis. Consome, descarta, deleta, arquivo morto. Porra, cara, muito bom, cara. Muito bom, cara. Sabe? Tem beat, tem ritmo, tem tudo. Muito gostoso. E outra coisa que eu acho interessante, tem um poeta de Brasília
e que ele escreve, aí quando ele manda para mim, não vou dizer o nome, vocês podem conhecer, aí eu falo, olha, deixa eu pegar o dicionário para poder ler teu poema, porque eu não consigo entender uma palavra que tu está escrevendo. Porra, esse teu poema é maravilhoso, vou ver se eu leio ele do meu jeito, enfim, vamos trocar muita figurinha. Gente, muito obrigado, foi 1h20, provavelmente, vai estar publicado no Cultura Alternativa. Ah, parece que a Márcia quer falar alguma coisa? Não, eu só falei sério, que já passaram 1h20. 1h20. Tá? E, gente, eu vou convidar, eu mando uma mensagem, às vezes, no WhatsApp, convidando a todos para tomar um vinho. Aí é para bater papo, tomar vinho, falar poesia, farra mesmo, como se a gente estivesse num bar. Vou mandar para vocês. Muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Eu posso fazer só mais uma brincadeira com palavras? Claro, pô. Com a crase. A crase invadiu nossas vidas sem reticências, entre parênteses, feriu nossos corações, entrecortando-os de exclamações que se arrastam como vírgulas na estrada do cotidiano. Pergunto, 2 pontos. Encontraremos solução circunflexa ou aguda para nossa convivência amarga, destruidora, antes do ponto final? Interrogação. Muito legal. Eu adorei teus trabalhos. Um abraço, gente. Grande abraço. Vou desligar aqui a gravação. Grande abraço. Obrigado.